a todos. Gostaria de começar agradecendo a presença de todos, agradecendo ao convite da Vilma e agradecendo o fato de Maria Angélica e o Rodrigo terem aceitado participar dessa conversa hoje à noite em torno da pintura do Lorenzato. Eu vou pedir para abrir essa conversa de hoje, pedir a Maria Angélica que comece. Ela é autora desse texto, do texto principal desse livro sobre Lorenzato, e eu acho que seria interessante, ela conhece Lorenzato há bastante tempo, vive em Belo Horizonte, trabalha com História da Arte lá, e acho que seria interessante começar por ela, e depois a gente passa para o Rodrigo, e eu tento fechar no final, cada um de nós levantando algumas questões. Hein? Pode ser? Tá bom. Eu queria agradecer a vocês e a Vilma também, pela Imerto, Rodrigo. É meio estranho falar de Lorenzato assim para uma plateia que não conhece, porque em Belo Horizonte todo mundo conhece desde muito tempo. E é assim, o que me interessava mais de Lorenzato não era tanto a pintura de Lorenzato, que me interessa muito, mas me interessa muito a recepção de Lorenzato em Minas, né? Como ele é uma espécie assim, durante sua vida ele frequentava os mesmos lugares que a gente frequentava, era um velhinho assim muito simpático, muito interessante. E sempre havia um debate em Belo Horizonte, assim que até o Leimer cita no texto dele, eu falo um pouco se ele era popular ou se ele era erudito. Havia um certo problema em chamar ele de artista popular, inclusive não está no livro da Leila Coelho Frota, não sei exatamente também porquê, mas ela coloca Bispo do Rosário, coloca GTO, mas não coloca Lorenzato. E não deve ser também por falta de investigação, porque ela era uma investigadora assim, muito precisa. Então ficou sempre essa história e eu sempre ficava um pouco com essa sensação. E me parece que assim, o que sempre me chamou a atenção de Lorenzato era, assim, quando eu vejo muitas pinturas dele, eu vejo pinturas italianas, então eu pensava um pouco que ele seria um primitivo italiano e não um primitivo brasileiro. Inclusive a Leila define, né, em certos campos, que o primitivo fala do mundo rural, das festas folclóricas, das festas religiosas, e Lorenzato não fala nada disso. Além do mais, ele é um artista muito urbano, né? Ele sempre viveu em cidades. Então, assim, teve um pouco essa pesquisa da vida dele, que não era também uma vida estranha para mim. Eu sou argentina e nascida em Buenos Aires, e meus avós eram italianos, os amigos dos avós, meu sogro, e eram um pouco essas figuras, né? Pessoas que vinham de um ambiente rural, às vezes eram camponeses, às vezes artesãos, pequenos artesãos, mas que eles tinham um contato bastante íntimo com essa cultura e com essa cultura visual italiana. Que é o que eu vejo em Lorenzato. Eu vejo uma cultura visual que sendo um artista autodidata, ele não pega a cultura visual brasileira, porque, claro, sim, há coisas que são brasileiras, mas de qualquer modo ele está bastante imbuído de técnicas e de composições da pré-renascença ou da renascença, né? Assim, eu vejo isso assim quando eu fico assim, não, aquilo não é um povoadinho mineiro, aquilo é uma colina perto de Roma, tem ciprestes. Onde que tem ciprestes? Em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. É dizer, e ele falava que pintava o que via, né? Mas também é um desafio, porque a gente pinta o que vê, mas também o que lembra. E ele está sempre assim. Eu sempre consigo ver isso. Me interessou muito a vida dele e me pareceu também assim
romanticamente, né, essa pessoa que nasce em Belo Horizonte é uma cidade apenas no começo, mora em um lugar que era uma chácara, vai para o centro, mora em outro lugar, uma vida muito pobre, uma vida de bastantes necessidades, volta para a Itália, o mesmo acontece na Itália, e tem essa fantástica viagem que ele faz com seu amigo Cornelius, que é algo assim extraordinário, né? Tem duas pinturas, está com o Manuel, né? Que ele pinta foto, eles se separam em Constantinopla, esse é algo assim, completamente, como se diz, fabuloso, assim, da fábula, né? Viajar a Europa toda em bicicleta, com aqueles aparelhos, né? Que tinham feito uns carrinhos com forma de dirigível na bicicleta, vendendo pinturas que eles faziam, aquarelas, guaches que eles faziam pela estrada, e chegam a Constantinopla, onde o amigo segue para o Oriente e ele volta, e nunca mais vê. É assim, é uma história assim, muito interessante, e uma história muito dessa primeira metade do século XX, dessas histórias de migração. Outra das coisas que me interessava bastante era a sua qualidade de estrangeiro. Ele sempre teve sotaque italiano e também, como eu também sou estrangeira, tem essa questão do estrangeiro que sempre, por mais que seja aceito no país de destino, sempre está vivendo nesses dois mundos, né? Você nunca é completamente do país que você mora e já é mais do país que você saiu. Então, se você fica... eu entendo, Lorenzato, assim, um pouco com isso que compartilho, assim. É uma espécie de limbo onde você está sempre pelas bordas, né? Está sempre indo e voltando nessa relação. Me parece que na obra dele a gente vê muito isso, esse vai e vem de suas lembranças, da sua vida na Itália, de sua juventude, das viagens que fez e sua vida nas periferias de Belo Horizonte. Ele morava em um lugar que, na origem da cidade, tinha sido chácaras, e depois se favelizou e ficou muito ruim. Ficou assim, um lugar bem periférico, inclusive até perigoso. Então, isso era o que mais me interessava, mas também há outra coisa que me interessa muito, e é porque todo mundo na cidade gostava de Lorenzato. Porque era assim, era muito estranho. Em Belo Horizonte há duas escolas de arte, muitos artistas. Eu sou muitos anos que eu moro lá, então passaram muitos períodos artísticos, né? Então vinha a pintura dos anos 80, depois os movimentos dos 90, e sempre aquela força do construtivismo, mas todo mundo era completamente apaixonado por Lorenzato. E tem uma parte que ele fala que não há nostalgia nessas pinturas, eu concordo, mas a nostalgia no espectador. Ele nos provoca nostalgia. Nunca mais vamos poder pintar assim. Assim, eu tenho essa sensação que artistas da academia, que estudaram, artistas que estão na escola, um artista que está na cidade, nunca mais vai poder fazer isso. É a impossibilidade, né? Há uma pintura que eu vi recentemente, que é um pôr de sol, com os raios assim vermelhos e roxos. Ninguém vai fazer isso. É impossível que nós façamos isso, porque não podemos mais, perdemos isso. Essa capacidade de ser espontâneo em frente da tela. Assim, sempre temos alguém atrás, assim, um fantasma nos falando o que nós vamos fazer, como que vamos pintar. Então, essa qualidade é assim, por isso que eu falo de pura pintura, que de pura pintura também, assim, eu acho que você gostou disso, mas para mim é pura pintura. Eu estava lendo nessa época um texto, eu voltei a dar uma olhada agora, do Didi Uberman. É um livro de Didi Uberman sobre Frangélico. Não vou me lembrar como chama, mas tem também um texto parecido em Antiotempo. E Uberman fala de um afresco de Frangélico que está no convento de São Marco, em Veneza, que é uma Sacra Conversação. Uma Sacra Conversação é um modelo, né,
pré-renascentista, uma Virgem Maria e alguns santos do lado. E de novo me chama a atenção, porque a parte embaixo desse afresco, o convento é todo branco, as paredes são caiadas, embaixo desse afresco há uma pintura, e ele vai falar que é um fragmento de tinta vermelha, pintado com tinta vermelha, e que se vê ainda claramente o pigmento que o artista jogou contra a parede e que se aderiu e formou pontos, constelações. E ele chama a atenção para que quando nós vemos livros de arte, nesses livros sempre a obra está recortada. Então, assim, nós vemos a pintura, mas não vemos o convento, não vemos mais nada que o retângulo da pintura, assim, a janela renascentista. E ele nos diz que isso é pintura também, e que para Fra Angélico também isso era pintura. Né? Aí um pouco isso seria essa pura pintura, uma pintura que não figura, que é uma pintura que se pinta pelo ato de pintar. Né? Assim, pelo prazer que o artista tem em jogar isso e que faz falta. Né? Assim, a Sacra Conversação não é a Sacra Conversação na parede branca, é na parede branca com aquela pintura embaixo vermelha. E aí também isso leva a uma reflexão de como nós, que moramos no Brasil, vemos a arte do passado sem molduras, sem o lugar em que estavam. Ou seja, nós vemos pedaços, nós decidimos, nós não, né? Assim, a sociedade, a arte ocidental decidiu recortar da pintura, o espaço da pintura, de todo o resto. Esse é um conceito modernista. Né? A pintura é só o que está nessa tela. Enquanto os pré-rafaelitas, pelo menos, que são mais próximos, final do XIX, ainda as molduras eram feitas especiais para os quadros, e havia narrativa da pintura na moldura, e havia textos escritos, ou seja, uma pintura não era só uma pintura, um objeto com outras características. Então, também essa questão da boa pintura é só pintura, né? O que mais que eu queria falar? Eu também não vejo isso assim, também assim, olhando mais Lorenzato, as técnicas que ele usa. Eu vejo também assim, uma lembrança de afrescos, tem aqueles dois afrescos, mas o que assim, até nas pinturas a óleo, as cores são rebaixadas, né? Assim, a própria técnica que ele usava, que colocava pigmento de pochadrez, que é o pigmento mais barato que existe, na tinta a óleo, faz que a pintura fique mais fosca. Eu não sei se isso dura ou não dura, não faço a mínima ideia, mas ele engrossa a pintura e deixa ela fosca, russa, né? As cores vibram, mas não brilham, né? Elas estão todas rebaixadas, você que nunca tem alguns vermelhos puros, mas todas as cores são meio assim. De vez em quando aparecem algumas pinturas, uma tinta prateada, que é um esmalte, né? Que é interessante também isso, mas eu sempre vejo essa característica desses afrescos italianos com essas cores pastéis ou apasteladas, que eu vejo isso muito claramente. E nas experiências, né? Assim, fazer um afresco para uma pessoa que não tinha um ensino formal é uma coisa complexa. Mas, por outro lado, talvez se ele fizesse isso, a gente não sabe muito bem essas coisas, porque ele era pintor decorador, o que queria dizer que ele sabia fazer mármores, chama mármore finti, né? Mármores falsos, madeira também, né? Faziam as pinturas, por isso os pentes também, né? Os pentes se usavam para fazer os mármores falsos ou as madeiras, né? Assim, uma espécie de trompe-l'œil, que não era muito trompe-l'œil, mas funciona. E muitas igrejas barrocas têm esses mármores falsos, esses pedaços de igreja que estão com isso. Então, e pintava em Minas Gerais, eu acho que ele nunca chegou a pintar o que chamava pintura de alpendre. Isso é uma pesquisa que deveria ser feita.
É pintura de alpendre. Existe em São Paulo pintura de alpendre? Não, eu acho que não. Pintura de alpendre são umas casas que é em Belo Horizonte, da época da fundação, que o alpendre é lateral, né? Então a gente entra na casa, entra assim, e depois a casa dá para outro pedaço do terreno, né? Que tem um jardim. E nesse lugar, que está antes de entrar na casa, havia pinturas que se faziam no cimento, no reboco, por esses pintores decoradores. E não no ladrilho. Que? Não no ladrilho. Não, no reboco. No reboco. E são pinturas, paisagens, às vezes paisagens muito idealizadas, às vezes uma marinha, ou talvez uma cena urbana, umas casinhas, umas árvores. Devem ficar muito poucas, né? Porque as casas foram reformadas, mas era uma coisa típica das casas de Belo Horizonte, na época da fundação, que eram essas casas, acho que do bairro Funcionários, os bairros um pouco, porque Belo Horizonte era sectorizada, né? Então tinha o bairro dos funcionários, o bairro dos que eram funcionários públicos, e tem essa coisa. Então, é provável que ele tenha feito algumas dessas pinturas de alpendre, mas nunca se chegou a essa conclusão. Quer dizer, é preciso uma pesquisa séria e profunda, né, sobre a obra dele, sobre as coisas que ele fez. Mas usava muito, nesse começo do século, umas faixas de rosas, algumas casas ainda têm, umas faixas assim no alto da parede, que esses pintores faziam, louros, rosas, alguma decoração assim, que era o que ele fazia, o que Volpi fazia também, né? Que eram uns operários um pouco mais especializados. Que mais? Eu acho que eu queria um pouco falar isso, falar dessa influência italiana que eu vejo assim, e que quando assim eu fico pensando assim, como é impossível, né, você deixar uma visibilidade, né? Como você passa... Assim, quando eu cheguei a Belo Horizonte, tinha muitos pintores nessa época, nos anos 70, pintores não assim do sistema, que nem existia o sistema, mas pintores que pintavam, ainda tem, né? Que pintam ouro preto, impressionista. E aí eu falava, gente, mas com essa luz, como alguém pode pintar impressionista? Claro. Mas era a memória de alguma coisa, né? E Lorenzato nunca pinta impressionista, isso é interessante, ele nunca, né? Assim, a coisa dele é sempre dura, né? É assim, exata. Então eu fico pensando isso, assim, como ele chega a esse âmago de uma pintura que todo mundo fica encantado, justamente pela impossibilidade de acontecer novamente, e de acontecer conosco, né? Como umas pessoas que passaram pela academia, tudo isso, nunca vamos pintar assim. É algo que é completamente impossível, eu acho que ele queria falar isso. Muito obrigado, Maria Angélica. Eu passo, então, a palavra ao Rodrigo. Certo. Bom, a primeira vez que eu vi uma pintura do Lorenzato foram algumas. Foi na casa do Manuel Macedo com o Rodrigo Moura. Eles vieram me mostrar assim, falando, você conhecer uma coisa muito, você nunca viu nada igual, com um entusiasmo assim, que eu já fui preparado para isso. E eu nunca tinha ouvido falar, então eu não tinha entendido bem, enfim, qual era o registro, se ele estava vivo, se não estava, enfim, eu não tinha entendido se era um cara meio hippie que tinha morrido cedo, se era um cara... Eu não tinha entendido bem. O fato é que foram tirando as pinturas e a primeira impressão foi impactante, porque as pinturas são contundentes, né? Elas têm uma estrutura muito forte, não é bem... elas têm formas muito definidas, né? e pesadas. Então a primeira sensação foi assim, de um impacto, assim, e também... uma surpresa pela peculiaridade de algumas pinturas que eu vi ali nas primeiras que eles foram tirando ali do teleiro, assim, e pintura pirada, né? Uma coisa, algumas são, né? Tipo essa abstrata, assim, enfim, alguma coisa quase meio lisérgica, assim, uma coisa. Mas
mas ao mesmo tempo eu logo percebi a superfície muito áspera e essa fatura com esse pente e toda a superfície muito opaca e muito densa, né? Então eu senti também de cara uma espécie de resistência para entrar na pintura, assim. Teve um impacto forte, uma sensação de estranheza que eu gostei, porque pô, tudo que a gente quer ver é alguma coisa que nos surpreenda, né? Mas logo em seguida alguma coisa que eu não consegui entrar muito assim por conta dessa a impressão que eu tive e que se repetiu quando eu fui ver de novo agora, somente agora, depois de uns 8 anos. Mesmo essa sensação dessa contundência das formas, de algumas estruturas piradas e surpreendentes, muito peculiares, né? A peculiaridade muito evidente assim. Mas também essa mesma resistência. E aí é uma superfície que parece assim que não tem fresta, né? Parece assim que tudo vai se somando, se encostando assim e fecha mais ou menos a superfície. Depois, quando eu vinha saber daí da história dele, que ele era um pintor de paredes, de reboco, né? Fazia, enfim, preparava fachadas e tal, me pareceu mesmo que ele tratava uma pintura como uma espécie de fachada que tinha que ser feita com diligência e não deixar nenhuma frestinha, né? O que a princípio eu achei uma peculiaridade, mas também uma dificuldade. E acho que isso existe. Eu acho que depois, olhando mais tempo, depois dessa primeira resistência, eu acho que aí depois você entra assim. Você percebe, você entra inclusive eu acho que numa poética da singeleza, até uma leveza da imaginação, né, que contrapõe com essas estruturas fortes, algumas esquemáticas e tudo mais. Mas, em todo caso, ficou essa impressão assim, de uma espécie de brutalidade e uma outra de uma certa leveza, até algumas sutilezas. Assim. Até uma coisa que no começo eu implicava, que era justamente o uso do pente, que era em todas as pinturas, depois eu fui percebendo que não são todas que são usadas exatamente da mesma forma e nem na superfície toda, né? Algumas, os pentes passam por trás da construção, da composição da pintura. E eu gosto menos, eu prefiro quando ele se encaixa mais nas formas, como naquelas nuvens que os pentes vão acompanhando assim, então parece que... É engraçado, parece que ele está um pouco, quase que parodiando um pintor como Van Gogh, né? Assim, é curioso, assim, porque é uma coisa meio superficial, um efeito, mas que parece que comenta algo de uma pintura impressionista e coisa e tal. E aí, bom, de novo, a maneira como me aproximei do Lorenzato foi com uma série de registros, e aí já percebendo. Aí veio os termos e a discussão infinita e talvez inconclusiva, assim, popular, naif, ingênuo. Agora estão surgindo termos em inglês, né? Outsider e tudo mais. E o quanto isso importa. E também me perguntei, até quando fui convidado aqui, o quanto eu me aproximei com algum tipo de simpatia a priori, que uma predisposição positiva a gostar, porque só inspira simpatia um artista assim, que é fora do sistema da arte, e que faz um negócio significativo, pelo menos para mim, enfim. Né? Então, até o termo popular, que às vezes pode ser usado pejorativamente, às vezes não necessariamente. Né? E aí, também percebi em percebi o ciúme também, que ele desperta, e o quanto o termo popular, às vezes parece que fica meio deslocado, parece que é um pouco pejorativo, enfim, acho também que essa classificação, de fato, ela não serve. Né? Eu acho que uma conversa como essa, acho que também coloca um pintor que faz uma pintura num contexto social, histórico, completamente diferente do que a gente conhece como contexto de arte. Porque, no fundo, nosso contexto de arte, nós trabalhamos como profissionais. E eu acho que talvez isso é alguma coisa que eu acho que... Porque é diferente mesmo.
uma pintura como Lorenzato. Eu acho que, e lendo os textos de vocês, que são muito interessantes, aliás, eu vi que ele, em um certo momento, ele falava que ele se negava a ver a pintura como uma espécie de trabalho. Ele não queria vender, porque achava que era errado vender alguma coisa que ele faz pelo prazer. Para ele, trabalho era uma coisa, o trabalho duro de pedreiro, ali do rebocador. Até aquela história triste, né? Porque ele estava lá na Itália, estourou a Segunda Guerra, ele tinha lá um galpão, ele inclusive vivia decentemente, me pareceu. Caiu uma bomba, destruiu tudo. 500 desenhos, guaches, pinturas e tudo mais. Aí ele falava, mas você perdeu os 500. E perdi uma bicicleta que eu comprei com o trabalho duro que eu fiz na Alemanha, que lá na Alemanha eu consegui trabalho, comprei uma bicicleta que era como se fosse um carro. Assim, e ele lamentou mais a bicicleta do que os desenhos, porque era fruto de uma espécie de colocar num trabalho de pintor de paredes, de rebocador, uma dignidade acima do trabalho de artista. Talvez isso traga consigo, e a própria situação dele também, uma certa ingenuidade mesmo. Por mais que ele tenha ido para a Europa, esteve em Paris, andou com Guido Severini, foi para o bar, viu Picasso e Matisse conversando na mesa, viajou pela Europa, mas fez um percurso meio de cigano, né? Claro. Ele foi para a Hungria, Romênia, foi parar em Istambul, quer dizer, uma coisa... E eu vi as fotos, o Lorenzato e o amigo dele, holandês, dois cabeludos até o ombro, parecem dois hippies, assim, dos anos 30, uma coisa estranhíssima, um negócio... pareciam dois lunáticos, assim, religiosos, uma coisa estranhíssima. E interessante a pacas, que existe esquemas que vêm da pintura italiana, eu acho evidente. O ciprestes chega a ser divertido, né, de ver uma favela de Belo Horizonte com ciprestes. Me lembra um pouco o Gombrich, o Ernst Gombrich, Arte e Ilusão, quando ele fala, bom, a gente tem os nossos esquemas, e esses esquemas convivem, depois a gente transforma, se podemos, para os nossos propósitos. Ele cita um exemplo de um gravador alemão que, nos primórdios lá da imprensa, não sei o quê, queria ilustrar um incêndio que ocorreu no Castelo Sant'Angelo, na Itália. E ele fez uma casa alemã, com aquelas madeirinhas, enfim. Algo semelhante acontece aqui, né? Algumas casinhas também lembram aqueles fundos do Piero La Francesca, né? Quer dizer, você vê que tem isso assim. Mas eu acho que de uma forma que é assim, de fato, é pouco, digamos assim, refletida num grau de, como dizer, né? Acho que talvez num meio de arte mesmo, num meio mais profissionalizado, assim, de arte. Eu li também que ele esteve com Guignard, mas eu fico pensando, se ele convivesse com Guignard, não sei se isso não seria uma vantagem para ele, enfim, uma conjectura, enfim, vã, né? Porque enfim, não importa. O fato é que, assim, eu acho que eu vejo assim que se pode entender pinturas como do Lorenzato, como do Ranchinho, enfim, como daqueles desenhistas incríveis que estavam expondo no IMS algum tempo atrás, no Moreira Salles, lá de um... exatamente, dos caras que estão lá na clínica, não sei o quê. No final das contas, eu acho que dá para se estabelecer uma espécie de linha contínua, de diferentes graus, mas contínua entre o maluco do hospício e o Hélio Oiticica, entendeu? Não sei, porque existem vários graus, vários graus de digamos assim, de níveis de intelectualismo dentro do trabalho, de reflexão intelectual e tudo mais. Basta dizer, por exemplo, você pega dois dos artistas maiores do Brasil, assim, entre os, mas Volpi e Oiticica. É muito diferente a relação, digamos assim, de forma intelectual de encarar a arte, né? Assim como entre o Volpi e o Lorenzato também há. Eu diria que entre o Volpi e o Oiticica é muito diferente, mas o nível da arte é igual.
Eu não acho que o Lorenzato seja, não seja tão bom quanto o Volpe, porque tão bom quanto o Volpe é dificílimo, é quase impossível. Mas, mas eu acho que não importa. Porque, enfim, o Volpe, digamos, seria o rio Tejo, e o Lorenzato seria o rio que corre na minha aldeia, para citar o poema do Fernando Pessoa. E acho até que por conta também do âmbito muito regional que ele ficou circunscrito durante muito tempo, esse rio virou uma lagoa, né? Ficou uma lagoa ali, com o pessoal ali nadando ali na lagoa e tal. Pá. Não, mas ficou um pouco, não chegou a São Paulo, né? Agora chegou. Definitivamente, assim. E eu acho assim que o que tem é essa peculiaridade mesmo, né? O Tejo não é mais belo que o rio que corre na minha aldeia, porque não é o rio que corre na minha aldeia, né? Enfim. E eu acho que essa coisa essa peculiaridade é o que faz assim a coisa ser tão forte. Mas eu também pensei numa outra coisa, comparando com um pintor que eu vi na SP Art, ali a 50 metros do seu stand, que estava ali perto, o Pedro Figari, uruguaio. Daí fiquei lendo, eu não sabia que o Pedro Figari começou a pintar com 57 anos de vida. Ele não era pintor. Ele começou a pintar, não tinha técnica de pintar, não sabia pintar, não sabia desenhar. Começou a pintar. Só que ele era um cara muito culto. Era um intelectual elite da sociedade. Acho também que alguns artistas também existe um pouco uma questão de classe, são todos pintores, Ranchinho, os caras ali do Hospital, o Lorenzato, também são de classes mais baixas. Isso também um pouco torna o trabalho deles mais circunscrito, né? Assim, mais difícil chegar assim na arte principal. Mas aí o Pedro Figari, ele começou a pintar com 57 anos, sem técnica de pintura nenhuma, mas com um aparato intelectual absurdamente alto. Absurdamente alto. Um cara ultra culto. Foi em Buenos Aires que ele viveu a maior parte do tempo que ele pintava. Então tinha um projeto cultural. Como, aliás, todo o modernismo um pouco se caracterizou por projetos pessoais, ou mais explícitos ou menos explícitos, e sempre com um grau de profissionalismo, de profissionalização muito forte. Seja em questão de mercado, seja por questões mesmo de consciência histórica, de consciência de vanguarda e tudo isso. Né? Em todo caso, sempre uma arte pública. E o Lorenzato não tem. A arte foi feita num âmbito muito afetivo e pelo que eu li e se confirma, que ele dava para os amigos, parentes, amigos, e era esse o circuito onde ele vivia. E parecia que bastava. Mas agora você coloca aqui e a pintura é interessante, e é bom que, enfim, né, que possamos também desfrutar. Mas, em todo caso, essas questões, assim, eu acho que de estar dentro, estar fora, eu acho assim que eu acho que eu acho que existe uma continuidade e no final das contas se a pintura é boa, se não é boa, enfim, se ela te dá uma satisfação maior, menor, não importa em que âmbito ela foi feita. Mas eu acho que são diferentes, são âmbitos diferentes e que quando você for se adentrar você vai acabar descobrindo, né? Embora acho também que tem algo meio evidente. Só para concluir, eu acho que existe na produção do Lorenzato diferenças muito grandes assim de interesse, eu acho, nas pinturas. Eu acho que as pinturas de casinha e aquelas ali de favela, eu acho menos interessante. Não sei se isso não se deve já a algum tipo de, digamos assim, de uma certa adesão a um certo gênero. Por quê? A coisa que mais se vê em arte popular, ou em arte de fora do circuito de arte, ou em arte de Praça da República, é casinhas. Isso é quase que uma academia de arte ingênua. Está muito longe, porque é muito boa essa pintura. Mas eu não sei se isso já não vem de alguma esquematização assim. Parece que ali no pôr do sol, nas montanhas, e nessa parede toda aqui, sobretudo, que eu acho que daí um pouco essa espontaneidade ou essa
essa pintura, tem uma coisa que ele fala, apesar de ele não ter nenhuma relação com a arte moderna assim direta, mas ele tinha uma consciência, né? Tem lá um quadro que ele pinta atrás, Lorenzato, pintor autodidata, franco atirador. Não, parece até manifesto, parece um manifesto. E daí ele fala assim, não pertenço à escola, não tenho escola, não pertenço à igrejinha, pinto o que me dá na telha, amém. Muito bom, invejável, né? Esse desprendimento, né? E eu acho que essas pinturas aqui, eu acho que é onde você vê esse desprendimento, essa coisa que vai na telha, que daí eu acho que digamos assim, onde ele está no seu elemento, no seu habitat natural. É isso aí. Obrigado, Rodrigo. Eu queria só fazer alguns pequenos comentários sobre como é que foi a minha relação com o Lorenzato. Eu não conhecia, quem me apresentou o Lorenzato foi a Vilma, que já tinha, acho que cerca de 20 quadros, alguns aqui, e um belo dia, no escritório dela, eu vi aquele quadro, aquela paisagem, o segundo quadro da esquerda para a direita, aquela paisagem, lá no escritório dela. Aí eu falei, nossa, as montanhas de Minas, que coisa interessante e tal. Sou casado com uma mulher mineira. E ela falou, o Lorenzato tal, e eu tenho aqui vários, estou comprando aos poucos, é uma dificuldade, isso que ela mencionou. E você gostaria de dar uma olhada lá embaixo e tal, ver o que você acha. Eu estava com vontade de fazer uma exposição e tal. Foi assim que esse processo começou. Eu acabei me tornando curador e acabei me apaixonando pelo Lorenzato. Um pouco, acho que acontece isso com algumas pessoas, e eu acho que é um pouco essa questão de entrar, e entrando numa pintura que eu gostei muito disso que o Rodrigo levantou, que é uma espécie de atração e ao mesmo tempo uma espécie de fechamento, que é como se tivesse uma resistência, que é meio enigmático, isso a gente não sabe direito por que isso acontece, e você não sabe se você gosta ou se você não gosta, na verdade, no começo. E aos poucos eu fui entrando, pedi para a Vilma me emprestar alguns em casa para eu ficar convivendo com aquilo todo dia, para ver se achava até que se dava mesmo para a gente tentar fazer uma exposição. E nessa experiência de ter alguns quadros em casa e de vê-los todos os dias, sobretudo quando eu acordava de manhã antes de fazer qualquer coisa, que era para ter o olhar limpo, de certo modo, eu comecei a entrar e comecei a achar que era interessante, inclusive porque ele escapava dos registros do naif, ele escapava um pouco não tinha pensamento mágico ali, não tinha esse lado, é popular, mas ao mesmo tempo não é, um pouco que foi essa questão que foi levantada aqui, porque havia técnicas que a gente percebia de composição que eram depuradas, que remetiam à pintura, etc. Então eu comecei a me interessar a tentar descobrir um pouco o que era essa espécie dessa pintura, que ao mesmo tempo é muito singular por causa desse uso desse procedimento do pente, que ele mesmo dizia que eu sou o único pintor no mundo que faz isso, que trabalha com a cor, digamos, com o pente na cor, né? Praticamente, que pinta com o pente. E o Amílcar de Castro, que parece que gostava, tinha apreço pelo Lorenzato, porque me contaram que ele tinha 10 Lorenzatos na casa dele, eu não vi, mas eu não sei, mas foi o que me foi contado. O Amílcar dizia, o Lorenzato, além de pintar muito bem, ele ainda penteia os quadros, né? E esse pentear os quadros é uma coisa que eu acho bastante interessante, porque revela um pouco essa singularidade que ele tem, não só como artista, mas também como do tipo de relação que ele estabelece com a pintura anterior.
né? Em que sentido que eu acho que isso é interessante? Eu penso que Lorenzato tem um entendimento da pintura que tem um alcance bastante grande, porque a gente encontra traços na pintura dele, e inclusive tematizados, desde a pintura rupestre, passando pelo Renascimento, passando por Van Gogh e Cézanne, e chegando no picho e no grafite, porque ele tematiza tanto a pichação quanto o grafite em algumas das suas obras. E ele tem um apreço por uma coisa que é aquilo que ele mesmo chama de precursor, né? O precursor da pintura como um todo é o pintor do Paleolítico, e ele tem, além desse que tem, ele tem Manuel Macedo tem um autorretrato do Lorenzato de homem das cavernas, pintando os animais numa caverna, e a gente poderia pensar, eu dizendo isso, isso deve ser o auge do kitsch, e ao contrário, é uma pintura absolutamente maravilhosa, porque ele se pinta justamente de perfil quase irreconhecível, muito moço, pinta como se ele fosse moço, e tem essa relação com esse precursor ali, tem precursor com Masaccio, tem precursor porque ele mesmo diz que o afresco é o precursor da pintura, o que é verdade do ponto de vista da história da arte. Tem precursor com Cézanne na relação que ele tem com o ver, porque, como Cézanne, ele tinha o hábito de sair todas as manhãs, porque justamente de manhã as cores são mais graciosas, a percepção é mais depurada, então os dois tinham o costume de sair todas as manhãs a pé e faziam o que eles chamavam de um estudo do motivo. O estudo do motivo, ambos faziam isso todas as manhãs, né? Ele e Cézanne, os dois faziam o estudo do motivo. E o estudo do motivo para o Lorenzato consistia em fazer desenho, ficar muito tempo absorvido no ver, né? nessa pura operação de olhar, e, de certo modo, praticar aquilo que o cineasta Robert Bresson chamou de discernimento, né? Discernimento que, na definição do Robert Bresson, é precisão da percepção. Eu acho que há o Lorenzato exerce esse discernimento que ele tem em dois níveis, ou em dois momentos da sua fatura do seu trabalho. Um que é o discernimento no passeio, no momento de perceber a paisagem, no momento da visão, que a Maria Angélica chamou de pura pintura, né? Quer dizer, de ver o que ele vai pintar. Aí ele desenha, anota as cores em código, o que também é, de certo modo, um procedimento erudito, né? Porque ele tem conhecimento, e ele tem os conhecimentos da pintura clássica, dos procedimentos, de como tratar a tela, de como fazer as tintas, de como fazer aquilo que se chamou depois grisaille, porque ele usa essas técnicas na pintura dele, etc., por um lado. E, por outro, tem essa dimensão do discernimento na visão, naquilo que ele vê, e depois o discernimento na hora de transpor essa visão para a tela, porque aí ele puxa justamente o cabedal que ele tem para fazer um trabalho que é, de certo modo, paradoxal, porque é uma paisagem, digamos, urbana pobre, em geral, ou a paisagem de Minas Gerais, que ele vai tratar, à medida que ele vai avançando no tempo, de uma maneira que eu acho muito interessante, porque, em vez de ele fazer como o Volpe, que vai tratando cada vez mais a redução da figura rumo à abstração, Lorenzato reduz a figura para uma coisa que a gente poderia chamar de minimalismo da paisagem, porque, na verdade, são praticamente... ele transforma a paisagem praticamente em massas de cor, que são trabalhadas aliando esse pente trabalhado à la Van Gogh, de certo modo, porque o pente vai dar, o movimento do pente vai dar a vibração
da cor, vai dar a vibração da massa pictórica, e por outro lado ele vai associar essa técnica que é moderna com uma técnica muito antiga, que é a maneira como ele aprendeu de Masaccio, que era de estabelecer a construção da estrutura do quadro, a construção dos planos do quadro como massas de cores que não seguem um desenho propriamente, e que não seguem linhas contínuas, mas que são massas que são justapostas, construindo a profundidade do quadro como se fosse justamente o olho da gente vai atravessando as massas por segmentação. Então, são massas que são colocadas num primeiro plano, depois no segundo, depois no terceiro, etc. As pessoas que conhecem pintura sabem que isso é um legado que ainda existe no primeiro Renascimento, mas que é da perspectiva grega, e que ele vai retomar um pouco na linha do Masaccio, que é o pintor que ele admira muito, a ponto de pintar um medalhão dele próprio, como um personagem que sai, isso a Maria Angélica aponta no texto dela, que sai da Capella Brancati de Florença, né? Então ele tem realmente uma grande admiração por esse pintor, e a gente encontra não só recursos desses outros pintores na pintura dele. Você citou Fra Angelico, e realmente também tem muita... não, Piero della Francesca ali, você citou Piero della Francesca, e realmente às vezes a gente tem até a sensação de que ele retoma alguns temas dos afrescos do primeiro Renascimento, apaga ou afasta o motivo bíblico ou o motivo mitológico, que era a cena que estava acontecendo, e puxa aquilo que estava no fundo, que é a parte da paisagem, ele puxa para o primeiro plano, né? Fazendo daquilo que era o fundo dessa pintura, ele puxa para o primeiro plano e traz para frente. Então ele conhecia isso tudo de um modo bastante depurado, né? Eu acho que tem uma outra coisa também que é interessante, que tem uma ressonância com Cézanne, que é a questão da chamada sensação, o Deleuze chama isso de sensação colorida, que é a importância do cromatismo na pintura mais do que da forma, né? Lorenzato não abandona nunca a figura, nem quando os quadros parecem abstratos, né? Inclusive naquele ali que parece abstrato, também, que parece uma composição abstrata, na verdade é uma série de objetos, tem relógio, tem um pequeno animal, tem livro, etc., que ele faz uma espécie de brincadeira, quase que brincando com o cubismo, de certo modo. Lembra assim, um pouco Bonadei. Um pouquinho. Lembra, exatamente, ele faz essas espécies, assim como do outro, que é uma loja, a vitrine de uma loja, onde ele recupera as roupas que estão penduradas e as roupas que estão estendidas no chão, fazendo uma confusão de planos, né, do plano que está no chão e do plano que está pendurado, para fazer um pouco como se fosse meio Kandinsky, quer dizer, tem uma série de brincadeiras que ele faz com uma liberdade muito grande, e essa mesma liberdade ele tem com relação aos materiais que usa. Como foi apontado pela Maria Angélica, ele era uma pessoa muito pobre, e Lorenzato fabrica as telas, fabrica as tintas, com inclusive material de baixa qualidade. Há momentos em que ele usa até massa de prender vitrô, massa de vitrô de banheiro, ele usa dentro da pintura quando se vai trabalhar com um restaurador, por exemplo, que eu acompanhei a limpeza desses quadros que estão aqui, às vezes o restauro de um ou outro ponto que tinha nesses quadros, e conversando com o restaurador, a gente percebe que ele tem uma liberdade enorme para lidar com os materiais, porque ele conhece as técnicas antigas grandes, ele tinha lido Vasari, conhecia os textos, etc., e ele conhece os procedimentos para fazer. Quando ele tem material bom na mão, ele usa o material bom. Quando ele não tem material bom, ele usa o que for, ele inventa, né, a situação. E aí ele põe um pedaço de massa de vitrô, ele usa bicarbonato nas telas, às vezes, ele usa cimento para fazer, às vezes, o branco que ele quer de uma determinada maneira, etc. Então, são procedimentos muito interessantes, que essa liberdade que dá ele, um pouco por causa da questão dessa liberdade que ele tinha de pintar o que dá na telha,
e também de não ter compromisso nenhum com outra coisa senão com a exigência da pintura, né? Porque isso é interessante. Ele tem uma exigência que faz com que ele todo dia saia para ver o motivo e todo dia ele trabalhe na pintura. Isso é uma coisa que acho que parece que é maior do que ele, porque uma espécie de uma coisa que o mobiliza. E como ele era outsider, então não tinha, quer dizer, ele não tem outro compromisso senão com a própria pintura, o que eu acho que é uma característica interessante e que torna o Lorenzato uma figura singular. Como incluí-lo digamos, na pintura brasileira do século XX, eu acho que isso era uma questão que foi levantada aqui pelos dois, e eu também, de certo modo, concordo. Eu acho que é uma questão em debate, uma questão que ele merece uma atenção, eu acho, pelo trabalho que fez e pela, digamos, o convívio da sua obra, o convívio da sua pintura vai despertando na gente uma vontade de saber mais e uma vontade de entender como é que essa singularidade pode ser contraposta ao que já está mapeado na pintura brasileira. Eu concordo com a Maria Angélica que essa pintura é paradoxal porque ela é brasileira, mas ao mesmo tempo ela é italiana, né? E às vezes a gente vê esses ecos, mas é dentro da paisagem brasileira, então fica essa situação, mas não briga ao mesmo tempo porque é agradável de ver, né? E há um último ponto que eu acho que é interessante. Manuel Macedo, que convive com o Lorenzato há 30 anos e tem 165 quadros do Lorenzato, é um caso de paixão extrema, diz que é uma coisa que eu acho que é muito interessante. Ele diz que há um silêncio na pintura do Lorenzato e convivendo com ela nos últimos 8 meses, eu cheguei à conclusão que ele tem razão, que há mesmo um silêncio nesse trabalho, e eu acho que o silêncio que existe é porque há uma espécie de uma serenidade, uma serenidade apaixonada, de certo modo, no modo de ver e no modo de pintar, né? E essa serenidade que aparece no modo de pintar, aparece porque ela é fruto dessa serenidade do ver, né? Ele não é um sofredor do ver, para pegar uma outra mineira, né? A Maura Lopes Casado não é um sofredor do ver, ao contrário, né? Lorenzato é um contemplativo e como contemplativo ele tem um grande prazer naquilo que ele vê. E seja, inclusive, uma paisagem social pobre, com gente pobre, etc., que, em geral, a gente tende a ter uma visão negativa desses universos, e no caso dele isso não acontece, porque eu acho que ele porta com ele essa espécie de serenidade, né? E por isso, então, essa pintura não tem narratividade, é pura contemplação, é uma pintura do ver, dessa serenidade apaixonada do ver, e nesse sentido ela é mesmo silenciosa. A gente percebe isso tendo uma convivência maior seja até quando é casinha, seja quando é pôr do sol, seja quando é paisagem, etc. Sempre tem essa espécie esse elemento que é, digamos, de certo modo, bastante singular na pintura do século XX. Eu concordo plenamente com você, para encerrar, quando você disse, eu acho que isso não vai ser possível fazer mais isso, e também concordo. E eu acho que isso é alguma coisa que aconteceu e isso não vai se repetir. Era basicamente isso. Obrigado. Parabéns para você. Agora, se vocês quiserem fazer pergunta e tudo, para a mesa. Sérgio, a sua contribuição. Eu preciso dizer que eu só vi hoje. Eu já conheci alguns quadros, eu vi na SP Art. Eu não sei, eu tenho uma sensação de ver de perto esses quadros e ver de longe esses quadros. É isso que me chama muita atenção. E eu prefiro ver esses quadros de longe, porque tem uma luminosidade muito grande e eles se definem assim como uma pintura italiana. Veja aqui aquele segundo quadro, aquela árvore que é uma maravilha. Então,
esses quadros todos, de longe, eles têm um efeito. Eu acho que vendo de perto esses quadros, que tem alguma coisa, digamos assim, uma materialidade muito forte, e esse pente que me intriga muito, acho que é um pente para... À primeira vista era para igualar tudo. Tudo tem um valor parecido, assim como uma pintura moderna. Todas as coisas têm o mesmo valor, esse pente meio que equaliza tudo, assim, que seria talvez o lado moderno dele. Mas eu fico na dúvida se isso é para, como você diz assim, se é para produzir um efeito de vibração. E quando a gente vê de longe, a gente vê que tem um efeito mesmo. E aí volta a ser uma pintura italiana, volta a ser uma pintura... enfim, a gente fica na dúvida do que é, como vê esses quadros, assim. Eu ainda não tenho, é a primeira vez que eu vejo a exposição, não posso falar muito, mas essa é a minha primeira sensação, é que existe uma exposição de perto e uma exposição de longe, e é uma tensão muito grande em que se vive, enfim, uma tensão da pintura mesmo, né? Da pintura contemporânea, dessa forte materialidade dos quadros, e que meio que se dilui quando você vê de longe. Quer dizer, eu gosto, e é engraçado, porque a gente vê, a tendência da gente seria assim, não, ressaltar os aspectos modernos dele, porque tem... Mas eu acho que não, eu acho que o que tem essa... Como você falou, que ninguém vai pintar, na verdade, ninguém vai pintar porque ninguém também compõe, não vai fazer uma composição romântica hoje, tá certo? Mas é interessante como ele faz, com esse movimento, ele faz as duas coisas, o movimento moderno e o movimento... A coisa do pente também me deu essa noção de consciência moderna, parece até uma paródia de uma coisa. E de fato, né, até quando ele fala, né, eu sou o único pintor no mundo que pinta assim, também tem uma consciência de originalidade, né, ou seja, a originalidade para ele é um valor, né? Apesar de ele estar totalmente, não tem que dar satisfação a ninguém, mas ele tem lá as suas medidas, né? E como seria diferente, né? Agora, eu acho que essas questões de classificação dele, eu acho que são secundárias. Existem, são secundárias. Não, é curioso, coisa com pintura e com arte tem isso, né? Sei lá, por exemplo, com música popular não tem isso, né? Música popular e música erudita é uma outra coisa. Música popular, um cara super urbano, contemporâneo, convive ali né, com um cara ali do sertão, né? Enfim, é uma coisa também, um negócio meio estranho essa coisa da arte. Mas, em todo caso, eu acho que não é à toa que atualmente começa um movimento um pouco de misturar essas coisas, de colocar um pouco dentro do mesmo campo, mesmo diferentes, mas dentro, no final das contas, do mesmo campo da pintura. Que eu acho que é porque um pouco a arte também deixou de ter aquela espécie de sensação de um trilho rumo ao futuro, entendeu? Que era aquela coisa da vanguarda, assim, né? Atualmente as coisas se convivem em graus muito diferentes de temporalidade e atemporalidade. Pô, sei lá, ao fazer pintura, eu me sinto, de certa forma, um pouco marginal, digamos, dentro da arte contemporânea. Também existe um grau de marginalidade nisso. Ao fazer pintura e ter uma relação com a história da arte, claro, não toda, mas como eu penso. Em algum momento que um pouco que não importa. 1900. Puta velho, assim, morreu bem velho. Morreu bem velho. 95 anos. Né? E se perdeu muita coisa dele da juventude, que isso dá uma pena, né? No livro tem umas aquarelas dele. Tem, isso ainda tem. Tem uns desenhos. Gente, E esses desenhos que ele fazia quando ia passear, não existem esses desenhos ou ele jogava fora? Fez, Manuel fez. E esses esboços que ele fazia de manhã? Assim? São uns quadradinhos de cor, assim. Sei. Sei. É uma coisa muito singular, assim, que não tem, parece essa coisa de numerar as cores mesmo. Sei. Ele Ele tinha a sua paleta ali. Mas é um... Não sei se é têmpera ou se é eu acho que é aquarela. Mas, enfim, é uma coisa linda. Assim.
E parece, você falou uma coisa que eu acho que é interessante, a Pete falou, são duas coisas que eu acho que elas não têm nada a ver, mas, enfim, mas tem. Que um lado é essa impossibilidade de pintar assim, com esse... Essa soltura, né? É isso que eu quero fazer e eu vou fazer o que eu quero fazer. Mas também ele um pouco reescreve a história da arte para ele, né? Assim, porque ele não é uma pessoa desavisada, assim. Eu sei não, deu para ver, deu para... Dá para ver, inclusive. Porque eu estou olhando para cá, eu olho para lá, eu vejo... Não, tá bem, Pílula Francesca, modernismo brasileiro, cubismo. Cubismo. Impressionante. Você vai vendo que ele... Então, quase que ele criou quase um livro para ele, né? Assim, acho que é muito interessante também, porque ele não preocupou, quer dizer, e aí eu acho que é o lado dele, que é aquela pessoa fronteiriça, né? Que eu acho que é um período que a gente vive um pouco, assim, que ele não está preocupado com o futuro, assim, né? Fazer alguma coisa que vai chegar a algum lugar. Ele está interessado ainda no passado, isso é interessante. Ele não tem essa ideia de fazer uma tábua rasa, não tem nada disso, né? Eu também acho que havia um certo prazer nessa marginalidade. Quando você falou de se ele tivesse encontrado com Guignard, teria sido desastroso. É possível também, é possível. Não, porque eles não iam se entender, né? Eles não iam se entender. Tem algo Que? tradicional no Guignard também. Que? Não, tem algo tradicional, não acho isso. Eu acho que tem algo tradicional. O Guignard também tem um movimento dele, que é acho que o Guignard também tem um movimento, que é um movimento, digamos assim, quase que aquelas igrejinhas. Hã? Oi? Não, nada. Desculpa. Não, acho que o Guignard tem esses dois movimentos, um movimento também bastante tradicional, e tem aquela construção chinesa que ele faz dos andares da pintura dele. E não é à toa que também era considerado meio naif. Aliás, o próprio Volpe também. Se você mostra para um americano do MoMA, acho que vão começar a perceber. Quem? O Volpe? O Guignard? Está entre os naifs? Então, e o Guignard... O Guignard é um cara bastante sofisticado, mas tinha esses dois movimentos. Bom, aqui a gente tem uma pintura enfim, como estavam dizendo aí, aqui não tem nada de popular no jeito de colocar as cores, do jeito de construir e tal, que também não tem. Eu acho que nas casinhas, nas figuras humanas... Eu acho que você tem razão. Eu vejo uma coisa mais esquemática, Agora, eu não acho que ele tivesse completamente desprendido assim, de futuro, não. Porque ele tem um experimento, uma tentativa de fazer uma abstração, ele vai experimentando as coisas que vão acontecer. Também acho que não é essa coisa, vou fazer só o que me dá na telha, não. Ele também está olhando, está tentando, mas ele também tem seus valores, tem a coisa que, enfim, para o bem e para o mal, tem a sua prisão. Exatamente. Ele parece bem aquele... Tá. Então, ele parece bem aquele americano, Arthur Dove. E parece os americanos dessa época também. Anos 20, né? Aqueles caras do... É a mesma do modernismo meio nacionalista ali no caso do americano. Eu vejo essa coisa aí dele também. Mesmo aquele Ryder, aquele americano também. Que o Pollock gostava. E que não são primitivos, exatamente, também, mas também são meio... Uns caras que viviam meio no mar, meio longe. Também também um pouco românticos, assim, né? Estava falando, eu não sei se é isso que você queria dizer, mas seria um desastre um encontro pelo rigor do Guignard com não, porque a assim, por o rigor de Guignard, inclusive porque Guignard era uma pessoa bastante rígida, né? Assim, em relação com a formação dos seus alunos, tudo isso. A gente estudei na escola Guignard, né? Lápis 10 para desenhar. Famoso isso. Não podia errar, Mas, não com Guignard, já com os alunos dele. Mas, eu acho que de alguma forma, o Lorenzato sim, mas eu acho também, porque ele sempre ficava nos cantos, ele ia em todas as exposições, em todas as vernissagens, ele frequentava as pessoas. Acho que ele se abriu com Manuel, né?
Mas isso já quando? Isso já bem no final da vida? 80 e tantos anos já, né? Então, foi nos anos 80. nos anos, acho que nos anos 80. Nos anos 80. Mas ele ia antes. Se ele vai na exposição de Guignard, deve ser em 50 a exposição de Guignard. Aqui tem uma pintura, acho que de 50, as outras é para de 70 em diante. Portanto, a produção dele já bem no fim. Mas quando ele encontra com Guignard na exposição de Guignard, eu acho que em 50. Porque ele é assim, o que eu estou falando, assim, uma figura sempre marginal, de terno, arrumado, assim, mas sempre ficava assim nos cantos. Agora, outra coisa também que podia atrapalhar enquanto com alguém, é porque assim, ele era um cara que parecia um cara sossegado, né? Ia lá, pintava do jeito dele, no que ele dava na telha, não é tão solto assim, porque a própria maneira dele fazer é meio presa, né? Então, aquela coisa do estuque, assim. Agora, talvez vá conversar com o Guignard, começa a entrar problema, começar a problematizar. Né? Começa questões de opção, de isso ou aquilo. Talvez ele entrasse em angústia. Guignard não falava bem. Guignard tinha lábio leporino. Então, todo mundo relata que Guignard era muito difícil se comunicar com ele. Guignard era muito o quê? Era muito difícil se comunicar com Guignard, porque ele tinha lábio leporino e não tinha sido operado, né? Então, e depois bebia muito, todas essas coisas. Fundamentalmente, esse problema físico resultava muito difícil conversar com ele. E fazia também assim, acho que talvez devesse por isso, né? Porque era uma questão bastante assim. Todos os alunos dele concordam nessa dificuldade de comunicação. Assim, tem um filme do Olívio Tavares de Araújo que vocês têm que ver, que é muito cruel. Assim, a história, né, de Guignard com as moças de Belo Horizonte ricas e toda uma história muito cruel. E o Amilcar? O Amilcar, ele tinha conversava ou também era uma... Sim, não, Amilcar sim. Afetivo, Amilcar era afetivo, excelente professor, envolvido. Mas com o Lorenzato também tinha lá. Sim. Tinha, tem até um quadro. Gostava. Tinha todo sábado de manhã, o Amilcar ia no Manel Macedo e o Lorenzato também ia. O Lorenzato era andarilho, ele morava na periferia de Belo Horizonte, era acho que 10 quilômetros ou mais, e ele ia todo sábado de manhã no Manel Macedo e o Amilcar ia também. Iam andar O Lorenzato ia andando. Sim. Ele andava. Eles iam juntos. O Lorenzato, ele nunca... Eu conheci o Lorenzato. Não, eles se encontravam para beber. Se encontravam lá para tomar cachaça. Uma cachaça. Lógico. Andava um pouco, parava, andava mais um pouco. Não. Mas eu acho que ele não era, não. A Milka tinha cachaça do Manuel Macedo. Isso eu lembro do Manuel Macedo, eu vi isso aí, exatamente. Não tinha uma cachaça, tinha, não. Não, tinha várias, tinha. Eu bebi dessa cachaça. Outra coisa interessante, que na casa dele tinha o alpendre, como se diz, o teto inteiro era pintado. Uau. Muito parecido com as pinturas de teto do Guignard. E isso se perdeu. Quando ele morreu, deixaram desmanchar e parece que não tem nem documentação disso. Então, eu não sei se ele conheceu essas pinturas do Guignard, de teto, que em Belo Horizonte tem várias, tem uma até hoje, num prédio. Acho que não, porque assim, quase ninguém... Assim, a gente sabe que existem, mas são casas particulares. Aí, uma vez venderam um armário, né? Que queriam separar, mas é meio assim, não? A gente não sei se Lorenzato... Mas ele tinha a varanda inteira pintada, assim. Então... eu não sei se também, né? Não sei também se vem dessa tradição que você disse, que é das casas. Não, a pintura de alpendre era só na parede. Eram umas pinturas mais ou menos desse tamanho que ficavam nas então, casas. não sei. Não, isso ele deve uma ter coisa pintado dele, porque queria, porque ele tinha muitas coisas, pintava sobre lajota, tinha um monte de coisas assim. Então, agora, assim, eu vou falar sobre uma coisa de Guignard, que eu não acho que Guignard seja popular, e tem um artista que está entre Guignard e as outras, que é Dufy. Ninguém lembra de Dufy.
quando vê Guignard, não sei porquê. Mas esse traço de Dufy solto, esse quase desenho com a tinta, nas últimas tinta coisas, transparente, a tinta né? transparente, que Guignard conhecia bem Dufy. Né? E nunca se fala nisso. Bom, não sei, não Mas tenho o lido. Guignard dá a impressão de que aquela pintura dele, que parece uma pintura... Às vezes quando você está na estrada, você vê um paralama de caminhão, você vê alguma coisa que lembra Guignard. Algum tipo, um coqueirinho, alguma nuvenzinha, alguma coisa ali, daí você estabelece um nexo, que é muito longe, mas enfim, mas existe. Mas no caso do Guignard, eu acho que o Guignard, aquilo não era um projeto modernista, assim, mas eu acho que tinha assim, uma espécie de um certo projeto. Eu acho que aquilo era uma espécie assim, de ideia de pintura que ele colocava ali, né? Aqui eu acho que tem um pouco mais dessa espécie de soltura em relação a isso, em relação a essa de constituir alguma ideia, assim, enfim. É mais o que lhe dá na telha. Eu queria aproveitar o gancho de uma coisa que a Germana falou sobre ele ser um andarilho, porque tem uma coisa que me chamou a atenção, que é a relação com o tempo na pintura. Eu imagino no processo criativo dele, no processo dele de fazer esses passeios e tomar contato com essas paisagens que depois ele pintava. Na verdade, pensando nisso que foi falado sobre não ser mais possível fazer isso hoje em dia, e sobre algo que apareceu 2 vezes, em 2 momentos, sobre como entrar nessa pintura, que ao mesmo tempo que ela convida, ela tem uma resistência. Então, eu vou falar como eu me senti quando eu comecei a ver Lorenzato, porque eu estava em contato com o Lemaitre quando ele começou a fazer a pesquisa, e eu também tive curiosidade de procurar imagens na internet, ver algumas coisas, e fui vendo algumas telas que apareciam. E me chamou a atenção o seguinte, assim, teve uma coincidência, que eu moro em Valinhos, na verdade não moro em São Paulo, e estava um pouco em crise com a casa que eu tinha mudado. Eu já mudei de casa umas 5 vezes nos últimos anos. E a esposa do Lemaitre, que é mineira, como ele contou, um dia estava em casa e comentou assim, mas aqui você vê o céu, em São Paulo a gente não vê. E eu estou falando isso por causa dos céus do Lorenzato, porque naquele momento eu percebi assim, que tinha uma questão assim, que na pintura do Lorenzato me atraía, que eu não sabia muito bem entender o que era. E por coincidência eu estava lendo um texto sobre um conceito que o Lemaitre conhece também, que é o texto da Villa Pujadt, que é um filósofo francês, mas ele está escrevendo sobre Bergson, e ele chama atenção para o conceito de ritmo em Bergson e sobre a duração. E eu fiquei viajando nisso, pensando que o que acontecia com o Lorenzato nesses passeios é que, por mais simples que a paisagem fosse, de certa forma ele entrava na duração daquele acontecimento. E o que ele conseguia reproduzir na pintura era essa duração. Que às vezes, alguns quadros, eu acho que eu não entro tanto quanto outros, mas eu dei o exemplo do céu de Valinhos, porque depois que eu comecei a ver os céus do Lorenzato, eu não vejo o céu de casa mais da mesma forma, porque eu não tinha o hábito de ficar olhando para as nuvens como eu tive ultimamente. Nesse último mês eu fiz esse exercício, tentando entrar na duração daquele acontecimento. Eu acho que está ligado com essa duração que eu estou tentando reproduzir assim, com o conceito do Bergson, esse pentear dele, não sei se a gente pode chamar assim, mas essa vibração que ele faz com o pente, eu acho que chama muita atenção para passar esse momento que é silencioso, mas que é a duração dessa paisagem que ele entrou. E nesse caso, eu acho que mesmo, eu concordo que as casinhas podem ser um tema mais naif, que já está mais batido, mas os quadros com casinhas, eles também têm céu. Também tem vegetação, tem árvore. Inclusive são os pontos altos daqueles quadros. Sim, ali, são o céu. E para mim é um barato ver a diferença. As montanhas passando para o fundo. Para mim é um barato ver a diferença que tem na pintura, que ele dá com o pente, porque o sentido de uma nuvem às vezes é diferente do azul do céu, que é diferente da vegetação. Ali nessa paisagem, isso aqui é bambu, é um bambuzal esse aqui, né? A vibração que tem nas folhas, isso ele dá com o pente. Então, eu estou querendo trazer assim, um testemunho sobre essa questão de entrar na pintura, que é algo que eu ainda tento. Eu vi algumas que são caminhos, que não tem aqui na exposição. Se você ficar parado olhando para o caminho, você entra no caminho. Assim, é a minha opinião, quando você consegue prestar atenção nessa duração, que
Eu acho que tem, não é à toa ele falar assim, eu pinto o que eu vejo, mas tem que ver, né? Eu calculo, falei sobre os passeios dele porque eu percebo que andando de carro, é muito diferente você andar pelo bairro que você mora a pé e andar de carro. Um dia eu fiquei com um problema no joelho, comecei a caminhar de novo, eu percebi quantas coisas eu não reparava no trajeto que eu fazia todos os dias. Então acho que essa questão do passeio dele, a maneira como ele olha essas paisagens, eu acho que elas são pintadas de forma única, porque ele capta a duração de um momento que é único e que ele viu. E o legal da pintura do Lorenzato é ver bastante para você começar a conseguir ver junto com ele, eu acho. Acho que faz diferença ver a quantidade. Por isso que, só para reforçar, é importante estar chegando em São Paulo, como foi dito que ele demorou para chegar. Essa exposição contribui para isso. Eu queria só complementar o que o Rafael está dizendo, que quando se fala desse casario, embora seja um tema aparentemente, vamos dizer, mais comum, ou de Praça da República, etc., eu não vejo isso, porque a gente tende a ver uma pintura desse tipo sempre em comparação com o de fora, né? Quer dizer, esse está comparando com aquele, né? Não aquele comparando com esse, né? Você vê um casario daquilo, aquilo não perde em uma vírgula para um Cézanne lá está, qualquer coisa do gênero. Né? Não perde? Em absoluto, porque a composição da cor, se a gente pega um Cézanne e vê uma composição de como ele compõe as cores e como que cada ponto tem uma conexão, eu não vejo o Lorenzato menos ou mais do que Cézanne, né? Eu acho que eles têm uma relação muito forte e a gente tentar incluir ele numa história da arte já meio que subjugada à arte europeia, que já começa a complicar, né? Eu acho que a gente tem que começar a inverter o posicionamento, né? E eu não sei como fazer isso, mas enfim, eu acho que é um exercício que tem que se fazer, né? De não colocá-lo já em algumas casinhas, e como é que a gente vai encaixar ele? Do lado do Volpe, do lado do Guignard, do lado de quem que vai ser encaixado, mas a partir da potência que ele tem para ver o que ele fez de diferente em relação aos outros. Talvez não fosse só interessante o Matisse, ele está vendo o Matisse e o Picasso, mas ao contrário, o Picasso e o Matisse está vendo ele, né? Está tendo um contato com ele. É essa relação que eu acho que pode ser um pouco mais forte. Tá. Não, eu queria responder mais. Porque quando eu penso que assim, como escrever a história, eu sempre penso nisso, né? Como fazer uma história da arte do Brasil sem falar da história da arte do Ocidente, né? Ocidente, Europa e os Estados Unidos. É uma coisa que nós temos que fazer logo, porque está precisando. Mas, ao mesmo tempo, quando eu penso em Lorenzato, não em Volpi, mas em Lorenzato, especificamente, e em alguns artistas chamados autodidáticas, eles são muito solitários. Então, sim, mas Cézanne era também, mas não estava perto dos outros artistas. Essa é uma solidão muito mais solidão que Cézanne. Só um exemplo, o Cézanne estava na exposição dos impressionistas em 74, ou seja, ele participou do nascimento do modernismo. Então, por uma questão até de dimensão histórica e de influência, existe uma diferença, acho que, de tamanho. Assim. E quando eu comentei das casinhas, desculpa, eu estou interrompendo, continua aí. Não, porque essa questão da solidão desses artistas, não é a solidão que ele morava sozinho, que a mulher tinha morado, é uma solidão de companheiros de trabalho, né? Ele não dialogava com ninguém, ele podia ser amigo de Manuel, ou de Amílcar, ou de alguns artistas mais jovens que gostavam muito dele, mas não havia um intercâmbio. Talvez agora, porque em Minas também não tem ninguém que tenha pego o Lorenzato como um ponto de partida ou uma citação. O que, por exemplo, não acontece com outro artista que é problemático, o Arthur Bispo do Rosário. Arthur Bispo do Rosário já entrou para o cânone da arte brasileira, não só porque entrou, sino porque ele já tem gente que segue os passos dele, a gente trabalhando no sentido dele. Lorenzato
não conseguiu entrar. Agora talvez entre, porque agora está em São Paulo, mas em Minas ele ficou lá fechado durante sua vida e depois de sua vida, e ninguém fez nada, não só, porque não é só exposição, é aquela coisa dos precursores. Né? A gente descobre os precursores quando tem os sucessores, porque até que não tiver os sucessores, não tem os precursores. Então, eu suponho que colocando ele mais em público, ele vai ter um efeito sobre os jovens artistas e sobre o olhar desses jovens artistas. Por enquanto, tem que deixar ele solto, ele está solto. Sim. Sim, mas eu estou me referindo a... Não, é um intercâmbio mesmo. Eu me estou referindo a uma coisa mais a um intercâmbio, uma vida de artista que conversa com seus colegas, que troca ideias, todas essas coisas. Ele não, eu penso que não, que ele, assim, ele e Amílcar podiam conversar muito, mas a gente conhece como era Amílcar. Então, não sei o que conversavam. Talvez conversassem de mulheres ou de essas coisas, mas não sei se eles conversavam de arte, claro. Conversavam de queijo, né? Horas bolas, vou falar com você. Claro. Só uma coisinha que eu queria só completar. Porque não é assim que eu achei que os casarios eram piores, porque parecem uma coisa. Eu achei eles mais esquemáticos. Tem menos aquela espécie de fogo da imaginação que vem na telha e vai para a tela sem esbarrar muito em esquemas pré-estabelecidos, que a gente sabe, todos os artistas que estão aqui, que isso é um travo. Ali eu acho que tem um travo. Não, bem pintado tudo isso, não se trata. Agora, então, assim, a minha indagação foi, será que esse excesso de esquematismo que eu vejo nessas casinhas, nessas favelas, vem talvez de uma fórmula que ele acabou absorvendo de um certo meio, no caso brasileiro, e muito disseminado de arte popular, onde ele tinha uma entrada. Então, eu volto à comparação com o Cezanne. O Cezanne não é o Tejo, o Cezanne é um oceano, né? Uma coisa absurda, é o Mediterrâneo inteiro. E eu acho que não é desmerecer o Lorenzato, tentar, digamos, nessa comparação, dizer que não, ele é um rio que corre na aldeia mesmo, ele tem aquela coisa que só tem ali. Pouca gente conhece, o poema acaba assim, o Tejo, você vai para a América, a gente sabe um monte de coisa do Tejo, tem os navios, tem as naus antigas, tem tudo isso que a gente sabe. Lá no Rio da Aldeia a gente não sabe nada. O Rio da Aldeia não faz a gente pensar em nada. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele. Não parece exatamente isso que acontece com o Lorenzato? Você fica aqui, está aqui do lado na pintura e essa coisa contemplativa parece que se basta e parece que dispensa outras considerações ou imaginações. Eu acho que essa é a força dele. Então essa coisa da modéstia e a grandeza da modéstia, a coisa, eu acho que tem isso. Então a comparação com você não precisa ser, porque eu acho que não cola dizer que ele está igual ao do Cezanne, sabe? Assim, um pouco, eu sei que é pessoal também, porque isso aí também, no final das contas, também... Posso fazer uma pergunta? Quer dizer, mudando totalmente de assunto, ele é meio desfocado, ele não tem religiosidade, né? Não, ele tem alguma pintura de alguma santa, mas muito raro, muito raro. Curioso. Muito raro. Estou na frente de um quadro aqui, é uma provocação. Isso aí me parece uma construção de uma Madonna, a tradicional, com as duas cortininhas, o céu lá atrás, só que em vez do menino Jesus e a Madonna, tem umas frutas, as bananas, então, por isso que a construção é a construção de uma Só Madonna. Sobrou um seio cor de laranja ali da Madonna. Gente, quero agradecer. Mas tem uma coisa teatral mesmo, né, nessa natureza morta, é completamente teatral. Né? Isso é fantástico. Agradecer aos três, agradecer a todos vocês. E lembrar que o livro Lorenzato, o livro escrito pela Maria Angélica, está aí à venda, custa R$50. E se alguém quiser aproveitar a Maria Angélica para dar um autógrafo, eu mesma quero. Gisele, pega um livro para mim, por favor. Obrigada a todos.
Gostei.